Olá, crianças! Como vocês estão? Estamos aqui para ter mais uma aulinha do Kids. Vocês estão animados? Estão ansiosos para a gente saber qual história a gente vai aprender hoje? Então, corre lá para pegar a sua Bíblia. Ó, igual semana passada. A tia vai deixar um tempo aqui para vocês correrem e pegarem a Bíblia, tá bom? Para a gente acompanhar juntinho, certo? Corre lá que eu vou deixar um tempinho aqui para vocês. Já pegaram a Bíblia de vocês? Tá tudo aí certinho? Então, antes de tudo, antes da gente começar a nossa história, o que a gente tem que fazer? Hein? Vamos orar, certo? Orar pela nossa aulinha, pelo dia de hoje, certo? Então, vamos fechar os nossos olhinhos e falar com Jesus. Jesus, muito obrigada por mais um dia que a gente está tendo a aulinha do Kids. Jesus, muito obrigada pelo cuidado que você tem com a gente. Jesus, muito obrigada pela sua palavra. Jesus, obrigada por tudo. Jesus, ajuda a gente a estar entendendo o que a gente vai ouvir agora, que a gente possa aplicar isso na nossa vida, hoje e sempre, Jesus. Guia a nossa aulinha, guia esse momento, que realmente a gente faça tudo para você. No seu nome que eu oro, amém. Amém. Então, vou começar fazendo outra pergunta para vocês. Quem decorou o versículo da semana passada que a tia falou? Vocês lembram? Ó, vou falar a referência para ver se vocês lembram aí na memória de vocês. Certo? Que era o quê? Primeiro, era João, ó. Até confundi aqui. Era João, certo? Capítulo 1, versículo 29. Muito bem, certo? Então, vocês gostaram? Vamos repetir esse versículo que está aí? Quem lembra do versículo? Que diz como? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o quê? Hein? O pecado do mundo. Esse é o versículo da semana passada. É fácil? Foi legal repetir? Quem lembrou? Foi legal lembrar pelo menos de alguma coisazinha do versículo vocês lembraram? É legal, certo? Então, por que vocês... Não é legal isso? E por que foi legal? Porque vocês decoraram, vocês guardaram isso no coração de vocês. É legal quando a gente acerta alguma coisa, não é? Então, isso é legal também por quê? Porque vocês obedeceram. A tia não falou? Ó, decora o versículo em casa, certo? É muito importante a gente ter o versículo para quê? Quem lembra? Hein? Isso mesmo, é bom a gente ter o versículo para que a gente possa falar dele para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, certo? Para que a gente possa espalhar o evangelho por todo mundo, para que todo mundo conheça Jesus, para que todo mundo aceite ele como Salvador. Lembra na aula passada que eu falei que Jesus era o Salvador, aquele que veio para tirar todo o pecado do mundo, certo? O pecado é aquilo que afasta a gente de Deus, seja aquilo que a gente fala, que desagrada a Deus, seja aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente faz, certo? Todas essas coisas que desagradam a Deus. O pecado que afastam, deixa a gente longe de Deus e entristece o coração dele, certo? Então, Jesus veio para limpar, para tirar todo esse pecado do mundo, certo? Basta a gente acreditar, aceitar ele como o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, certo? Então, certo? Vamos começar a nossa história de hoje, certo? Como eu tinha falado, vocês obedeceram, vocês decoraram um versículo. Vocês obedecem o pai e a mãe de vocês? Obedecem a avó, o avô, o irmão ou a irmã mais velha? Vocês obedecem? Não? Ah, tá, que susto! Obedecem, né? A gente aprende aqui que a gente tem que obedecer os nossos pais. Na Bíblia mesmo fala que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, certo? Então, a gente tem que fazer o que está escrito na Bíblia. Deus, ó, escreveu a Bíblia aqui pra gente, colocou pessoas para escreverem a palavra dele pra gente. Então, a gente tem que, né, viver, certo? Viver o que está escrito na Bíblia, certo? Não é só falar o que está escrito ou aprender o que está escrito aqui na Bíblia no domingo e depois, durante a semana, a gente fazer tudo ao contrário. Não, né? A gente tem que fazer o que agrada a Deus. A gente tem que, né, praticar, viver o que Deus ensinou pra gente.
Então, já que a gente está falando sobre obedecer aos nossos pais, obedecer o que Deus falou para a gente, nós vamos falar sobre obediência hoje. Isso mesmo, sobre obedecer. Vocês sabiam que Jesus obedecia os pais dele? Claro, né? Tia Jesus, né? Ele vai obedecer. Então, sim, ele obedecia o José e Maria, que eram os pais dele, certo? Então, a história que eu vou contar para vocês é o seguinte, ó. Lembra aqui, ó, de José, que eu mostrei na aula passada, certo? E de Maria aqui também. Ui, que eu mostrei na aula passada. Acho que o cabelo dela ficou na frente. Ui, certo? Lembram dos dois? Então, eles, todo ano, eles iam para uma festa da Páscoa. E era em uma outra cidade, era longe da casa deles. Então, ia uma caravana, assim, várias pessoas juntos, né? Para o lugar lá para comemorarem a Páscoa. Aí, nessa vez, eles levaram Jesus, né? Jesus já tinha, ó, 12 anos. Ele já era mais velho, né, que vocês. Mas, assim, ele ia junto com os pais dele, obedecia, certo? Então, ele foi junto com eles e Jesus, né, ficou muito feliz de estar lá, certo? Gostou bastante. E chegou o dia, né, deles irem embora, ó. Aí foi José junto com a caravana, era assim, um grupo de homens ia, aí depois ia um grupo das mulheres junto com as crianças, certo? Era separado. Aí foi José voltando para casa com várias pessoas que estavam junto com ele, certo? Pensei que tivesse mais algum boneco aqui, mas não tem. Mas aí você imagina que tem vários homens junto indo para casa lá, né, junto com José. E um pouco atrás, tava o quê? Tava Maria lá com o grupo das mulheres indo também. Aí, Maria pensou o seguinte, nossa, eu não vi Jesus. Será que Jesus está com José? Deve estar com José, porque ele não está comigo. Então, acredito eu que ele está com José. Aí, José, quando estava lá caminhando também, indo em direção, né, para a casa deles, José pensou, cadê Jesus? Não sei. Ah, deve estar com Maria, né? Vou continuar aqui caminhando para casa. Quando eles chegaram em casa, ele perguntou. José foi e perguntou para Maria. Ui, Maria com esses cabelos grandes dela, ó. Ó, pronto. Perguntou para Maria. Ué, você está com Jesus? Jesus estava com você? Aí Maria, não, não está comigo. Não está com você? Não, não está comigo. E agora? Jesus não está aqui. Vamos ter que procurar, vamos voltar. Aí eles foram caminhando até chegar no lugar, né, onde foi a festa da Páscoa, né? Aí eles chegaram e ficaram, meu Deus, cadê Jesus? Vamos procurar, vamos procurar. Aí foram para um lado, foram para o outro e não acharam. Aí eles ficaram um dia inteirinho procurando Jesus e não acharam Jesus. Aí no segundo dia, eles também ficaram procurando e não acharam Jesus. Aí já estava indo para o terceiro dia. No terceiro dia, eles já não sabiam mais o que fazer. Meu Deus, cadê Jesus? E procurando, eles acharam Jesus. E vocês sabiam onde Jesus estava? Olha aqui. Vocês estão vendo? Jesus estava aqui, ó. Todo feliz, todo contente, lá conversando com uns professores que tinham lá no templo, né? E ele estava conversando com eles e eles ouviam tudo que Jesus tinha para falar. Jesus ouvia tudo que eles tinham para falar. Eles conversaram durante muito tempo. E eles viram, nossa, que menino inteligente, ele sabe muita coisa. E Jesus, como eu tinha falado, Jesus só tinha 12 anos e ele já sabia muita coisa. Então, eles ficaram impressionados com a inteligência, com a sabedoria, certo? Deus abençoou muito Jesus com sabedoria. Ele era um menino muito abençoado. Então, ele sabia muitas coisas sobre a palavra de Deus. E aqueles homens ficaram encantados, sem saber. Falaram assim, nossa, Jesus sabe muita coisa, ele é muito inteligente. Então, eles ficaram dias conversando e só depois que José e Maria foram dar conta de Jesus. Olha só. Aí, quando eles chegaram lá, e viram que Jesus estava lá, eles falaram, nossa, onde você estava? A gente ficou 3 dias. Olha, 1, 2, 3, 3 dias procurando. Já pensou ficar 3 dias procurando alguém e não achar? Só achar no terceiro dia? É muito tempo, não é? E Jesus foi e respondeu o seguinte para ele, ó. A resposta dele está lá na Bíblia, ó. Por isso que eu falei para vocês estarem com a Bíblia aí pertinho, tá bom? Ó, ele respondeu
o seguinte, ó, tá lá no livro de Lucas, no capítulo 2, certo? Versículo 49, tá? Diz o seguinte, Jesus pegou e respondeu para eles assim, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas José e Maria ficaram sem entender. Como assim na casa do meu pai? Não entenderam. Mas Jesus estava se referindo à casa de Deus, do Pai Celestial, que ele estava lá no templo. Ele estava se referindo a Deus. E aí José e Maria pegaram e falaram para Jesus que eles iam ter que ir embora. E por mais que Jesus estivesse aprendendo várias coisas legais lá no templo, estivesse tendo conversas muito legais, que as pessoas, que os professores estivessem gostando da conversa que eles estavam tendo, Jesus fez o quê? O que vocês acham? Que Jesus foi embora junto com os pais? Ou Jesus ficou assim, ah, não, mãe, ah, não, pai, eu quero ficar aqui, não quero ficar aqui. Vocês acham que Jesus reclamou? Que Jesus desobedeceu? Ou que Jesus obedeceu e foi junto com o pai e com a mãe dele para casa? O que vocês acham? Isso mesmo, Jesus obedeceu. O pai e a mãe chamaram ele para ir embora e ele foi, sem reclamar. Então, Jesus, ele era um menino muito obediente, certo? Aos pais, né? Porque na Bíblia fala que nós temos que obedecer, temos que honrar nosso pai e a nossa mãe. Então, Jesus, né, como eu tinha falado, ele sabia muito sobre a Bíblia, certo? Então, ele sabia que Deus se agradava disso. Ele sabia que Deus queria que os filhos obedecessem os pais. Então, ele obedeceu os pais e voltou para casa junto com eles. Então, o que a gente pode aprender dessa história que a gente teve hoje? Certo? A gente pode aprender que nós temos que obedecer sempre. Obedecer é muito importante, é uma prova de amor, certo? A gente tem que obedecer sempre a Jesus, a gente tem que sempre obedecer aos nossos pais, às pessoas que estão cuidando de vocês. Quando a gente tem a aulinha aqui no Kids, a gente tem que obedecer às tias que estão dando a aulinha, certo? A gente tem que se comportar, a gente tem que obedecer a nossa professora quando a gente voltar para a escola. Agora, não sei se vocês já estão indo, acho que não, mas a gente tem que sempre obedecer, certo? Que a Bíblia fala, nós temos que honrar eles, obedecer o pai, mãe, todas as pessoas que cuidam da gente, certo? Obedecer é muito importante, é um mandamento que Deus fez para a gente aqui na Bíblia, certo? De a gente obedecer sempre os nossos pais. Certo? É muito importante isso. A gente tem que obedecer também a Jesus, como eu falei para vocês. A gente tem que obedecer o que está escrito na Bíblia, certo? Seguir sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Jesus é o Salvador. Jesus salvou a gente de todo o pecado, de toda a sujeira. Então, a gente tem que sempre obedecer a Ele, certo? Vão obedecer? Combinado? Eu vou obedecer. E vocês, vão obedecer? Então, gostaram da historinha de hoje? A gente vai ter um outro videozinho também, depois da aulinha, falando sobre essa história de Jesus, de quando Jesus estava lá no templo, né, que ficou 3 dias lá, e só depois que os pais dele se deram conta, né, que acharam ele, né. Então, vai ter o videozinho para vocês relembrarem, certo? Para vocês não esquecerem, certo? Assim como vocês não esqueceram o versículo, não foi? Que é João, o quê? João 1:29, que falam, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Então, esse é o versículo, é o mesmo da semana passada, já falei mais uma vez aqui para vocês lembrarem, guardarem no coração de vocês e terem isso sempre juntinho de vocês, tá bom? Que Jesus morreu, salvou o mundo pela gente, certo? Ele veio, ele ressuscitou. Quem lembra dessa história? Eu falei aqui que Jesus nasceu, mas Jesus depois ele morreu para pagar os nossos pecados também. Lembram? A gente já contou essa história aqui. Se vocês não lembram, ó, vai lá nos vídeos antigos do Kids, que tem tudo aqui, ou vocês podem pedir para o papai e para a mamãe para lerem na Bíblia para vocês, certo? Que Jesus veio para salvar a gente, livrar a gente de todo esse pecado, certo? A gente aprendeu que Jesus era obediente, que Jesus era amoroso, que ele é amor, certo? Então, a gente aprendeu várias coisas legais, certo? A gente tem aprendido a cada domingo, a cada aulinha que a gente tem aqui no Kids, tá bom? Então, antes da gente ver o nosso videozinho, eu já vou dar um beijo, um tchau para vocês e, peraí, vamos orar antes de terminar nossa aulinha, certo? Então, vamos fechar os nossos olhinhos e orar.
Jesus, muito obrigada por essa aulinha, muito obrigada porque a gente pôde aprender mais e mais sobre você, mais sobre a sua palavra. Jesus, obrigada, sabe, Jesus, porque a gente pôde aprender que você é obediente, você foi um filho obediente. Ajuda a gente a ser obediente aos nossos pais, sabe? Ajuda a gente a sempre querer ser cada vez mais parecido com você, Jesus, a sempre seguir a sua palavra, a buscar sempre você com todo o nosso coração. Jesus, por favor, Paizinho, ajuda a gente nisso. Guia nossa semana que vai começar, Paizinho, que a gente possa colocar tudo isso em prática. No seu nome que eu oro, amém. Tchau, crianças. Beijos.